Bem-vindo ao Papo Reto Vlog React. Eu sou o Will, o host aqui do canal. Hoje a gente vai começar uma série nova, que é sobre lições aprendidas dos vídeos aí que a gente tem na internet. Muito conteúdo legal, a galera que faz mentoria, algumas pessoas famosas, sempre tem discursos ali maravilhosos. Algumas pessoas podem ser até um pouco controversas aí para algumas pessoas, opiniões e tudo mais, mas o importante é o que a gente pode aprender com essas pessoas aí que têm experiência, que produz muito conteúdo. Então vamos nessa, que hoje é Danilo Gentili no Primo Rico. Você acha que você conseguiu chegar onde você chegou e ter sucesso hoje e outras pessoas não conseguiram, Danilo? Cara, eu trabalhei muito. Se eu olhar para trás assim, eu não tenho dúvida que eu trabalhei bastante. O tempo todo eu fiz o seguinte: eu trabalhei como se Deus não existisse, como se só dependesse de mim. Porém, sempre sabendo e tendo a certeza que se Deus não abençoasse meu trabalho, ia ser totalmente em vão o que eu estava fazendo. Então, eu trabalhei demais. Eu sou um cara que eu não tenho muito traquejo social. Eu não sou um cara... Engraçado porque eu apresento um talk show de conversar com as pessoas. E eu sou um cara que você não vê em festa, você não vê na revista Caras, você não vê fazendo política. Eu sou um cara muito... eu não sou um cara de fazer muita politicagem. Eu sou um cara muito preto no branco. Eu sou um cara muito... É assim ou é assado. Entendeu? Então, tudo que eu consegui foi trabalhando. Eu não consegui coisas porque eu fiz politicagem com um diretor de uma emissora. Eu trabalhei pra caramba com as Aí surge uma oportunidade, surge uma janelinha desse tamanho. Eu trabalho pra conseguir passar por ela. Talvez por isso que quando vieram muitas tempestades, muita assassinato de reputação, quando veio muita coisa, eu permaneci, porque no fundo eu fiz minha casa sob a rocha, eu fiz minha casa onde tem um trabalho lá. Pode soprar o vento, pode soprar não sei o que, eu posso ser demitido, mas eu tenho um trabalho, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei fazer de novo. Quem me garantiu não foi alguém que me deu um cargo de confiança, foi alguém que viu o meu trabalho e queria que eu trabalhasse. Mas quando você fala que você trabalhou, o que é o trabalhar pra você? Por exemplo, vamos falar de stand-up, vai. Poderia estar falando de outras coisas, vamos falar de stand-up. Poderia falar do programa, onde envolve uma estrutura, onde envolve uma equipe, onde envolve um resultado. Mas eu vou pagar o stand-up porque vai ser mais simples de explicar. Eu poderia ir ao palco e, em vez de piada, fazer os discursinhos que a gente falou e ganhar a simpatia da menina da agência de publicidade, do diretor da televisão e ser um gênio. Olha que genial, ele falou contra o opressor, ele falou de oprimidos. Eu poderia fazer o discursinho. Mas eu preferi sentar na minha casa, perder muito mais tempo e criar um texto que quando eu vou pro teatro, as pessoas riem do início ao fim. Isso é um trabalho. O que acontece isso? Por mais que me xinguem, meu teatro, meu show continua tendo fila. Porque as pessoas sabem que quando entrar lá vão rir. E vão ouvir a verdade. E vão tipo ouvir assim, a verdade. a sua verdade, assim, Exato. né? Tipo, a sua essência, né? Exato. Então, assim, por mais que me xinguem, por mais que venham tentar falar qualquer coisa, as pessoas sabem que se assistir o que eu tô fazendo, existe um mínimo de qualidade que eu tô todos os dias trabalhando. Porque eu não tô lá porque alguém me indicou. Eu tô lá porque existe um resultado que eu entrego. Eu ganho... No auge do meu assassinato de reputação, eu ganhava da Globo toda semana. Porque eu tava trabalhando pra isso. O trabalhar pra você tem a ver com o quê? Assim? Tem a ver com esforço? Ou tem a ver com, pelo que você tá falando, se manter fiel ao que você acredita? Assim? Porque você falou que eu sempre trabalhei. Por exemplo, aí você deu exemplo. Eu poderia fazer discursinho e eu decidi fazer isso. Assim. Poderia pegar um atalho, um discursinho. Trabalhar pra você seria não pegar atalho. Trabalhar pra mim seria fazer uma coisa constante, eu saber o que eu tô fazendo. Se alguém chegar e falar... Correto com princípios. A gente pode ser mais mecânico que isso, ser menos moralista. Se eu vou entrar num ramo de stand-up comedy, eu trabalho pra conseguir fazer um show que as pessoas vão falar é um dos mais engraçados. Então, na verdade, o trabalho pra você é resultado. É o resultado. Porque se o que você tá falando, trabalho é pra eles saírem e darem muita risada,
os mais engraçados. Então, o que você tá falando não é, você sempre focou no resultado. Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Então, aqui falando de todos os tópicos, o primeiro foi, o Danilo disse que trabalhou como se Deus não existisse. É uma situação completamente atípica quando você ouve da boca de um cara famoso, um cara que conquistou muita coisa como ele. Mas tem uma mensagem muito profunda aqui. Ele fez de tudo para se garantir com as próprias forças. E isso é algo extremamente importante, valioso, para que a gente tenha um foco, né, naquilo que a gente está buscando e que a gente possa criar projetos e trabalhos que vão ter uma durabilidade aí longa e muito certamente poder ser memorável. Não necessariamente ter a mesma proporção do Danilo Gentili, a gente sabe que nem todo mundo vai ser fora da curva, não é assim que funciona, mas a gente pode sim alcançar patamares altos, né, cada um com sua proporção, cada um com sua história, não vale a pena se comparar, mas essa é a maior lição que eu tiro dessa frase de trabalhar como se Deus não tivesse existido, né? Como se Deus não existisse. Uma dualidade, né? Ele sabe que existe a bênção, mas ele trabalhou como se ela não existisse. Beleza? O segundo tópico é sobre janelas de oportunidade. Isso é um ponto importante, porque a gente se depara com diversas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, porém nem sempre a gente está ligado para conseguir abraçar essa oportunidade ou enxergar essa janela. Às vezes a gente está muito preocupado em reclamar de algumas coisas e não enxerga as oportunidades. Mas quando a gente trabalha bastante, quando a gente tem propósito, quando a gente tem objetivo, a gente sabe o caminho que a gente quer trilhar, por mais que não saiba como que vai ser chegar lá, fica mais fácil da gente ver essas janelas, né? E aí, cara, é uma frase muito importante que ele falou ali, não exatamente com essas palavras, mas ele vê uma janela pequena, né? E ele consegue fazer isso se expandir. Então, trabalhar muito, estar preparado ali para receber oportunidades construídas ali com trabalho duro é importante, né? A gente também ter força para poder fazer essa janela se abrir cada vez mais, talvez virar portas aí, né? E a gente conseguir passar e evoluir bastante. Bom, o terceiro tópico aqui foi o que foi trabalhar com o Danilo Gentili, né, para ele chegar onde ele chegou. Bom, aqui, pessoal, tem uma mensagem extremamente importante, que é o seguinte: ele acreditava na missão dele. Ele já tinha o propósito dele, ele seguiu o que ele acreditava. Ele poderia ter pago o pedágio, né, cultural que ele diz existir, mas ele preferiu seguir naquilo que ele acreditava, né? Isso aí é uma atitude extremamente louvável, né? A gente não se deixar mudar pelo fato de forças externas, às vezes família, às vezes amigos, às vezes a mídia, né? A gente tem essa tendência aí a olhar um pouco para o lado e saber e tentar comparar se o que a gente está fazendo está no caminho certo ou não, e às vezes a gente deixa de ficar no caminho que a gente mesmo decidiu para ir para algo que talvez aí a multidão ou pelo menos algumas pessoas que podem acabar te influenciando. Ele decidiu seguir no propósito dele, evitando o máximo de interferência ali, e foi assim que ele trilhou. E até já emendando aqui no último tópico, o Primo Rico pergunta para o Danilo Gentili novamente, né, o que é trabalhar para ele, e aqui ele responde que trabalho para ele é a constância, né, por quanto tempo você consegue se manter produzindo, né? E o ponto importante, né, dessa lição aqui é que sim, né, quem está começando agora no mercado de trabalho ou qualquer outra atividade, muito certamente você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar ali uma resistência interna tentando te guiar, né, talvez até algo muito próximo de uma síndrome do impostor ali, na qual a gente duvida da nossa própria capacidade porque a gente está começando. Eu mesmo, esse aqui é meu primeiro vídeo, o React, que eu decidi aparecer de fato. E durante muito tempo eu negociei comigo mesmo e sempre perdi, né? Eu queria fazer, não conseguia fazer, queria fazer, não conseguia fazer. E não conseguia por quê? Porque tinha sempre um lado meu negociando e colocando empecilho. Ah, seus amigos vão te julgar, sua família vai te julgar, o pessoal quer saber agora, isso agora é trabalho. Só que ninguém nunca me falou nada disso, eu nunca passei por isso. Então, na verdade, são monstros ali que a gente cria na nossa cabeça, e aqui eu vejo muito em relação a isso, tá? E a última parte aqui, ele diz que é, cara, saber o que está fazendo. Isso é a cereja do bolo. Talvez um pouco mais difícil saber se a gente está fazendo bem ou não, principalmente para quem está começando, né? É um pouco mais difícil, mas com o tempo, com a experiência, com certeza, você vai sim poder chegar longe em qualquer área de atuação, seja você começando numa área nova, não importa a idade. E um dia você chega lá, um dia eu chego lá, eu também estou só começando, e espero que um dia, né, com a experiência que eu vou adquirir, se eu conseguir manter essa constância que o Danilo Gentili falou, mais uma lição aprendida dele,
eu posso também atingir um nível alto e lá na frente a gente pensa como é que vai ficar. Então é isso, estou ficando por aqui. Muito bom estar com você. Talvez você seja a primeira pessoa que esteja vendo esse vídeo. Então deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Tamo junto. Te espero no próximo React. Valeu!